Penhora, palavra que aterroriza o torcedor vascaíno. Penhora na premiação do Campeonato Brasileiro. Penhora do Complexo de São Januário. Dia turbulento para o jurídico do clube que vai ter que correr atrás para poder aliviar a folha. Departamento de Futebol pode ficar asfixiado com essa situação. Você vai saber também dos detalhes das renovações difíceis de jogadores importantes do elenco cruzmaltino. Vamos falar também direto de Brusque com a pessoa que fez a aproximação do presidente da Havan com o presidente do Vasco da Gama. E aí, será que rola casamento? Essas e outras informações num AVNews recheado você vai ter já já. Logo depois da guitarrinha, a gente volta em 10 segundos. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Hoje o papo mais do que nunca tem que ser muito sério. Durante todo o dia, você, torcedor cruzmaltino, ficou muito aflito, como todos nós, com as notícias de penhoras. Até o Complexo Esportivo de São Januário foi avaliado para penhora. Recebi durante todo o dia no meu celular, porque tenho logado todas as redes sociais e também o e-mail do canal, mensagens e muitas delas aflitas, de torcedores querendo saber, e aí, como é que a gente se livra disso? Principalmente por questão da penhora inicial, que foi a penhora da premiação do Vasco. Fundamental para que o clube possa andar em 2020, pagando os seus jogadores, pagando os funcionários, pagando a comissão técnica, porque a partir daí esse dinheiro se conta para que o Vasco possa planejar o seu futebol para 2020. O caos, uma situação realmente preocupante. Vou dar a notícia primeiro. Foi uma execução fiscal de impostos federais não pagos através da juíza federal Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva. Você está vendo aí da terceira vara de execução fiscal. Ela determinou a retenção dos valores que o Vasco tem a receber de premiação ou outros até o limite de R$ 22.266.526,30 da dívida do clube com a União, de impostos federais não pagos. 7 inscrições em dívida ativa, impostos não recolhidos desde a gestão do ex-presidente Eurico Miranda. Houve uma negociação em 2018, o Vasco não cumpriu, como também se descobriu hoje que o Vasco não está cumprindo o Profut, que é uma medida para que os clubes possam amortizar as suas dívidas. O Vasco fez um pagamento em 60 parcelas de R$ 370 mil. A Fazenda informou isso, disse que não há esse cumprimento e por isso a juíza canetou. E o Vasco desesperadamente teve que correr atrás. Eu entrei em contato com o jurídico do clube, com o Dr. Rogério Pérez, o vice-presidente jurídico, não consegui, mas consegui contato com o diretor jurídico, Bruno Barata. E eu tirei uma dúvida. Perguntei, Bruno, a questão do Profut. Por que essa dívida não está no Profut? E ele me disse, é uma dívida recente e que não entra no parcelamento. Os advogados do Vasco estão tentando uma reunião na Procuradoria da Fazenda Nacional para tentar equacionar esse problema. E qual é a consequência? Porque se o Vasco tiver a grana da premiação penhorada, ou pelo menos sem condição de que TV Globo e também a CBF possam enviar esse dinheiro para o Vasco, não teremos como pagar jogadores, funcionários, e o desespero bateu. E esse desespero foi grande e maior quando também recebemos a informação de que o Vasco havia sido visitado por um oficial de justiça, Marcos Souto. Você está vendo aí o pedido dele para que fosse até São Januário para analisar como penhora o complexo do clube, o complexo esportivo. Estádio, piscinas, ginásios, e ele avalia, e você está vendo aí a avaliação, o relatório dele, o Complexo de São Januário em 320 milhões para amortizar uma dívida do Vasco com a União de R$ 12.766.834,97.
A ação foi determinada pelo juiz federal Vladimir Santos Vitovski, da 9ª Vara Federal de Execução, em setembro, mas foi cumprido agora. O jurídico do Vasco me informou que essa situação envolvendo o estádio é algo antigo, que está em tramitação para poder se resolver. Mas o caso da penhora, da premiação, é algo que o Vasco corre contra o tempo, para tentar, junto à Fazenda Nacional, um acordo, um ajuste. Mas o problema é que outros acordos foram feitos e esses acordos não foram pagos. É uma situação muito complicada. Eu sei que eu não gosto de passar isso, sei que você, torcedor do Vasco, fica desanimado, fica triste. Não fique. É do Vasco isso hoje, infelizmente. Nos últimos anos tem sido assim. Não é normal a gente dizer aqui, isso é normal, porque não é normal não pagar impostos. Se você não paga o seu IPTU, durante muitos anos você perde o seu imóvel. Se você não paga o seu IPVA do seu automóvel, você perde o seu carro. Se você não paga imposto de renda, a Receita vem em cima de você. Então, pagar impostos é uma obrigação. Tudo bem, é muito grande a carga tributária no Brasil, mas é lei, é uma obrigação e tem que se pagar. Pagamos impostos para tudo. E os clubes de futebol têm que parar com essas benesses, com essas situações. Como, por exemplo, está aí o Clube Empresa. Muita gente querendo se transformar em Clube Empresa para poder diminuir o número de impostos. Mas será que irão cumprir mesmo assim? Enfim, é uma situação muito complicada. Nós do canal estamos em cima da notícia, estamos em contato direto com o departamento jurídico e você, torcedor do Vasco, pode ter certeza absoluta disso, de que nós estaremos aqui para informar o que é certo, o que é correto. É uma incompetência total, de anos e anos e anos. Uma bola de neve que vem aumentando. Só que está na hora disso parar. Fazer acordos, cumprir-se e ter, acima de tudo, fluxo para pagar isso. Tem aí a situação da Havan, que a gente vai falar no final desse vídeo. Tem também a situação que você está ajudando, do sócio torcedor. Mais do que nunca, associe-se. Você precisa ajudar o Vasco. Nós precisamos ajudar o Vasco. Se por um acaso, dirigentes, pessoas que nesses últimos 20, 25 anos não tiveram capacidade de gerir isso, nós podemos gerir. Nós podemos sim cobrar, mas vamos continuar colaborando. Sei que talvez seja muito pouco, mas não é não. É bastante grande diante do problema gigantesco que o Vasco está. Muitos torcedores dizendo, poxa, mas só o Vasco passa por isso? E aí sim, é um questionamento que eu faço. Todos os clubes, em grande maioria, e não dá pra gente usar aqui comparativos. Ah, porque o vizinho faz, eu vou fazer errado também. Não nos interessa os outros. É claro que todo mundo pergunta, por que os outros não têm notícias toda hora de penhoras? Não sei. Mas do Vasco isso acontece sempre. E isso precisa sim ser investigado a fundo. O erro existe, precisa ser averiguado, precisa se pagar acima de tudo. Mas também é muito estratégico sempre essas notícias acontecerem em épocas como essas. Eu hoje recebi telefonemas de funcionários do Vasco, mensagens de pessoas, amigos, preocupadíssimos, desesperados. O Natal bate a porta. É realmente muito triste, é muito complicado. Mas a gente espera que o jurídico do Vasco, que vem até fazendo um bom trabalho diante desse caos enorme que é o clube, muita gente dizendo o Vasco não tem jurídico. O Vasco tem jurídico sim, gente. Posso corroborar, são pessoas muito competentes. Mas a bola é muito grande. É toda hora pingando alguma coisa. Vou até questioná-los. Vocês não esperavam que isso pudesse acontecer? Vou pegar essa resposta e assim que tiver vou trazer para vocês. Mas a gente está em cima aqui do Departamento Jurídico do Vasco, também do presidente Alexandre Campelo. E essa situação, como eu disse a vocês, começa a desencadear problemas e problemas. Porque mais uma vez hoje mantive contato com agentes, pessoas que têm jogadores do Vasco, pessoas que podem trazer jogadores para o Vasco. O mercado comentou isso. Que situação é essa de penhora, hein? Vai sair grana, não vai sair grana? Bom, gente, eu vou ser bastante honesto com vocês. Acho que as situações envolvendo Rossi e Oswaldo Henriques dificilmente serão resolvidas. Rossi termina o seu contrato amanhã. Como informou hoje no Bom Dia o nosso JP Escofano, você está vendo aqui em cima no card. O JP trouxe a notícia, o Rossi amanhã termina o seu contrato e diante dessa situação, desse caos, não sei se o Rossi vai querer ficar, porque realmente os jogadores ficam muito assustados. Quanto ao Oswaldo Henriques,
O Vasco hoje recebeu a proposta do jogador, que está fora do Brasil, foi para fora do Brasil. O jogador já inclusive entregou a sua casa, que morou esse ano, aqui no Rio de Janeiro. Não se sabe se quer mudar de casa para o ano que vem ou se não quer mais voltar. Fez uma proposta. Pelo que eu soube, a distância não é tão grande, mas para o Vasco hoje qualquer distância é gigantesca. Não é uma situação fácil porque o Oswaldo Henriques acha que tem mercado e termina o seu contrato no próximo domingo, dia 15. São duas situações muito complicadas. E hoje eu recebi, através de um assinante, que claro, não vou falar o nome aqui, nos informou que uma escola do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, a família de Fernando Miguel, os filhos de Fernando Miguel, goleiro, estudam lá. E que Fernando Miguel não teria renovado a matrícula. Claro que é uma notícia ainda sem muita base, muito fundamento. Fiz questão de perguntar a essa pessoa, ele ficou de me dar um retorno, até que ponto, se há uma data, se pelo menos digamos, até dia 20, de repente não fez a matrícula porque não tem ainda a data para fazer, ou de repente está trocando o filho de colégio. Mas quanto a ficar no Vasco, talvez possa ser uma dúvida também. A verdade é, essa notícia de hoje está trazendo uma rebordosa em relação ao departamento de futebol, porque traz um obstáculo para a renovação de Luxemburgo, que já deve saber disso, que já deve ter ligado para o presidente Campelo, porque quer resolver o seu caso, e Vanderlei Luxemburgo está aí no mercado. E o Vasco precisa resolver essa situação, porque se não pagar dentro do prazo que foi estipulado para Vanderlei, ele não fica. E não ficando Vanderlei, não fica ninguém. É muito triste, eu tenho muita dor de passar isso para vocês, porque eu sei que vocês vão xingar, vão reclamar. Aliás, deixa a sua mensagem aqui, pode desabafar à vontade, mas a realidade é essa. O Vasco, em função dessa penhora de hoje, está com a corda no pescoço. E não venham aqueles comentar que, não, é um discurso derrotista, é um discurso alarmista. Não é, é a realidade. Estamos aqui para trazer a realidade para vocês. É triste dizer isso, mas as situações envolvendo renovações de contrato, principalmente do técnico Vanderlei Luxemburgo, estão me preocupando. E pode ter certeza que também preocupam o departamento de futebol do clube. Bom, diante de tantas notícias complicadas e difíceis, a gente tem que buscar também algumas notícias que talvez agradem a você. E eu tenho certeza que vão agradar. No Bom Dia hoje também, o JP Scofano trouxe a publicação no Instagram do atacante Cleiton se despedindo do Vasco. Cleiton não é mais jogador do Vasco, volta para o Atlético Mineiro. Hoje, a Globo.com informou do papo que teve com Regis Marques, empresário do lateral direito Cáceres, paraguaio. Cáceres também não vai ficar no Vasco. Valdívia, conversei hoje com Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional. E Rodrigo Caetano foi bastante claro. Mandei uma mensagem de texto em relação a Valdívia. E ele me disse, será reemprestado e negociado. Não vai ficar no Internacional. Portanto, Valdívia também não vai ficar no Vasco. Conversei com Renato Figueiredo, empresário do meia Marquinho. Renato Figueiredo disse, Marquinho tem contrato, mas ele realmente acha que o jogador não vai permanecer em São Januário. Espera ser procurado, mas a tendência é que realmente Marquinho não fique. Outros jogadores, Richard e Felipe Bastos. Falei hoje com o Eduardo Ferreira, que é diretor de futebol do Corinthians. Me disse, Eduardo, em relação a Richard, está aguardando o Vasco. A princípio, o Vasco realmente tem interesse em permanecer com esse jogador, mas depende também dessas condições aí de pagamento, de grana, de liberação. Quanto a Felipe Bastos, é um jogador que tem um contrato encerrado com o Corinthians, inclusive. Talvez fique, mas numa condição excepcional, diminuindo o salário, não pedindo muito, porque é um jogador que é querido pelo grupo, mas de qualquer forma é um jogador que não vale tanto mais, até pela idade. Não que seja um jogador ruim, mas é um jogador que tem as suas limitações. Mas exatamente pela importância dele, por tudo que ele representou durante o ano, pelo menos para o grupo, pode ser que para o torcedor não tenha representado tanto, mas para o grupo pode ser que o Felipe Bastos fique. Aliás, eu quero a sua opinião. Você acha que um jogador que é importante para o grupo, mas que não é tão bom em campo, merece ficar ou não merece ficar no Vasco da Gama? Eu queria a sua opinião em relação a isso. A gente está correndo atrás das informações quanto ao goleiro Sidão, provavelmente deve voltar para o Goiás. E também tentei um contato com o Rui Costa, que é o diretor executivo do Atlético Mineiro, para saber a situação do lateral esquerdo Danilo Barcelos, que a princípio também não deve ficar no Vasco da Gama. Pelo menos notícias boas para você, torcedor, que vem reclamando tanto desses jogadores. Eu hoje conversei com meu amigo Paulo Brax, que é diretor executivo do América Mineiro. Paulo Brax me informou que o América tem interesse sim em alguns jogadores do Vasco.
e falou de alguns jogadores que estão ali na dispensa, por exemplo, Bruno Ritter, volante, um jogador que terminou o contrato com o Vasco da Gama, pode ir, o João Pedro, goleiro também, Caio Monteiro, Cláudio Vinck, talvez, Rafael Galhardo, jogadores que podem vir a interessar o América Mineiro. Mas o que mais interessa o América Mineiro é o Ribamar. O problema do Ribamar é que ele tem um contrato muito alto, ainda tem mais um ano com o Vasco, mas recebe um alto salário. Mas de qualquer forma, o Ribamar interessa ao América. Perguntei a ele sobre Mateuzinho, camisa 10 do América Mineiro, revelação, bom jogador, talentoso. E ele me disse que realmente pode ser que volte a conversar com o Vasco. O Vasco já demonstrou um certo interesse no meio do ano com o diretor executivo Mário André Mazzucco, os dois conversando para quem sabe. O Mateuzinho seria um investimento. Vir para o Vasco para ganhar experiência. O América não subiu para a primeira divisão por perder o último jogo do campeonato para o São Bento por um ponto, não subiu. E o Mateuzinho pode ser sim uma opção para o Vasco da Gama para o ano que vem. A melhor notícia de ontem e que ainda repercute hoje é o contato do presidente Alexandre Campelo com Luciano Hang, diretor da Avan, empresa de Santa Catarina, da cidade de Brusque. Fizeram um ótimo contato, uma ótima reunião e realmente detalhes pequenos separam o acordo para que a Avan seja patrocinadora do Vasco. A princípio, das mangas e de placas publicitárias no estádio de São Januário, podendo expandir negócios. De repente ter uma loja no novo complexo de São Januário, de repente usar as suas muitas lojas pelo Brasil como pontos de venda de títulos de sócio ou até mesmo de ingressos, enfim, seria aí uma grande parceria entre o Vasco e a Avan. E nós entramos em contato hoje com o Marcolan Batista, que é da Vaz Brusque, é um vascaíno roxo, que é empresário do ramo têxtil também em Brusque, a região é fértil nessa modalidade, e o Marcolan foi quem fez o approach, a reunião acontecer entre o presidente Alexandre Campelo e Luciano Hang, que é presidente da Avan. E o Marcolan nos deu uma ótima entrevista e começa nos falando direto de Brusque sobre como foi essa aproximação, como é que ele conseguiu essa aproximação do Vasco com a Avan. Grande abraço, boa noite, Marcolan, muito obrigado pelo carinho com os amigos do Atenção Vascaínos. Então, Flávio, eu particularmente comecei a trocar e-mail com o Lucas já faz 1 ano e meio, né? Mas paralelo a isso, várias pessoas entraram em contato com a Avan, né? E como foi o caso do empresário Flávio, que vinha também entrando em contato, né? E com essa questão do sócio torcedor, com a questão da caixinha do Instagram que o Luciano perguntou qual era o time que gostariam que a Avan patrocinasse. Isso deu um grande avanço para as conversas, né? Tendo em vista que foi em torno de 90% de vascaínos que responderam e o restante dos 10% foram de outro clube, né? Então, na verdade, a torcida contribuiu, né, para que as coisas acontecessem, na verdade, né? Marcolan, e como é que foi a conversa, a reunião? Você sentiu realmente que o papo evoluiu e que deve fechar? Fomos muito bem recebidos pelo senhor Luciano, pelo Lucas, filho dele, pelo pessoal de marketing, né? Esteve presente também o vereador de Brusque, Jean Pirola, o Valdir Apel, né? Que foi goleiro do Vasco, né? E foi uma reunião muito proveitosa. Luciano e o Lucas nos receberam muito bem. A simplicidade deles é incrível, né? As pessoas queridas realmente, né? E a reunião foi muito proveitosa. O Campelo foi muito bem preparado, ele levou um vasto material, ele abriu para o Luciano os balancetes do clube, os balanços do clube, né? Os planejamentos estratégicos, planejamento financeiro, onde o Vasco quer chegar, como estava em questão de dívida, como está hoje, como vai chegar mais para frente. Sinceramente, o Campelo fez um trabalho excelente, assim, uma apresentação incrível. Eu gostei muito. O Campelo também abriu para a gente falar também a parte do torcedor, né, na reunião, com relação ao sócio-torcedor, com relação às doações do CT, com relação à criação do estádio, que o Luciano perguntou como é que surgiu o estádio, enfim, né? Essa história bonita que o Vasco tem de estar fazendo, né, a torcida assumindo o papel. E isso encheu os olhos do Luciano, com certeza. E para a gente concluir, muito obrigado a Marcolan Batista, direto de Santa Catarina, falando sobre o desfecho, o que vai ser o agora.
Será que realmente estamos aí nos finalmente para que Vasco e Havan fechem essa parceria para 2020, Marcolano? Grande abraço! E para concluir, o Campelo mostrou as possibilidades que tinha para colocar o nome Havan ligado à marca do Vasco, né? Não só no uniforme, mas em todo o complexo, né? Onde poderia explorar, né? E a Havan ficou agora entre o Havan, no caso a assessora do Luciano e o Campelo, de estar negociando e ver o que pode chegar. Foi comentado também, isso foi o Campelo que comentou rapidinho, que vai ter um espaço no novo complexo, o espaço business, né? Que é um espaço no próximo ao estacionamento, que sem problema nenhum a Havan poderia estar explorando também, né? Tudo foi questão de negócios, né? E agora daqui para frente foi aberta uma porta, e daqui para frente com certeza abrimos a porta de um grande parceiro, né? O Lucas, o Luciano atenderam nós muito bem. Quero agradecer a eles pela simplicidade, pela harmonia que a gente vê naquela empresa, né? Fomos muito bem recebidos, e com isso tudo, quem está ganhando é o Vasco. Quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso grupo aqui, muito forte, muito unido, que é o Grupo União Vasco Brusque. Um abraço, tamo junto. Como última informação, vou dar 2 detalhes. Um em relação à questão da associação. Continue se associando pelo sociogigante.com, e o presidente Alexandre Campelo, você está vendo aí o tweet, anunciou hoje a extensão, só que não é mais Black Friday, agora é Natal Gigante. Até o Natal, você pode continuar se associando com um desconto de 50%. Faltam 18 mil sócios para o Vasco chegar a 200 mil sócios. Gente, essa é a nossa solução. Temos que nos associar, nos ajudar. Chame seus amigos, parentes, pessoas próximas, grandes vascaínos, pessoas que estão em dúvida, pessoas que ficam desestimuladas com esse tipo de assunto, como nós abordamos hoje. Mas é exatamente esse tipo de assunto que tem que nos motivar. É a vitória do rival, é a contratação do outro time, é a penhora do nosso clube. Só assim a gente vai conseguir ter ainda mais motivação do que ajudar o Vasco, que é a maior motivação de todas. Mas não desanime. Um time que não é bom, vamos nos associar. Só assim podemos ter dinheiro para ajudar. Temos um problema de penhora, vamos nos associar para que o Vasco tenha pelo menos essa verba capaz, sim, de pagar os seus compromissos. Continue se associando. O presidente Campelo deu essa notícia e a gente tem que realmente aproveitar. E amanhã, no AV News, eu estou correndo atrás de uma informação, mas já vou adiantar aqui. O Vasco da Gama pode receber o oferecimento, veja bem, pode, eu não gosto de especular absolutamente nada. Não acho legal a gente ficar chutando aqui, não tenho nenhum interesse de ganhar mais like, compartilhamentos. Sou pela verdade, como todos nós aqui do canal Atenção Vascaínos. Eu estou entrando em contato com companheiros de Belo Horizonte porque a notícia veio de lá. O Cruzeiro pode estar oferecendo ao Vasco uma situação que envolveria 2 atletas. O lateral esquerdo Dodô e o meia Thiago Neves. Pode oferecer, é uma possibilidade. O Vasco não confirma, não conseguiu falar com ninguém, e também o Cruzeiro não confirma. Mas os jornalistas internamente falam muito disso. Thiago Neves não vai ficar no Cruzeiro e o Dodô teria que ficar no Cruzeiro. Mas pelo salário talvez não fique. De repente uma composição. Eu queria a sua opinião. O que é que você acha? Se for oferecido, principalmente o Thiago Neves, o controverso Thiago Neves, seria uma boa para o Vasco? E o Dodô seria também uma boa para o Vasco? Não é oficial. É bom a gente colocar aqui para depois não sair. O jornalista Flávio Dias diz que os 2 estão vindo para o Vasco. Não. É uma notícia vinda de Belo Horizonte por companheiros setoristas do Cruzeiro. O Cruzeiro, para, de alguma maneira, diminuir as suas dívidas, poderia colocar em negócios para pagar até salários, tanto o lateral esquerdo Dodô como o meia Thiago Neves. Vamos ver para crer. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não é brincadeira. Invista na sua segurança, proteja o seu patrimônio e proteja principalmente a sua família. Cerca elétrica, uma câmera muito bem colocada, pode pegar aquele intruso que você realmente quer pegar na boca da botija, fique em cima. Vá ao Cristiano, você está vendo aqui embaixo, você tem o e-mail, o site e os telefones. O Cristiano, nesse final do ano, vai fazer preço legal, vai dividir para que você possa
ter essa segurança. Segurança não é brincadeira. Confira com a CG Segurança Eletrônica. Os abraços de hoje ao Pedro M. Muito obrigado pelas palavras, Pedro. Ao Felipe Fogaça, que gostou da camisa de ontem. Aquela camisa é uma camisa novidade. De repente, para 2020, a gente vai estar aí presenteando e negociando a camisa com vocês. Ao Alex Leftwing, que fez aí um elogio ao nosso posicionamento ontem em relação àquela polêmica da Havan. Não teve posicionamento, Alex. A nossa posição aqui é a notícia, é a gente dar a informação. E ao Caio César, também muito obrigado pelo carinho. Curta esse vídeo, compartilhe, acione o sininho da notificação se você for inscrito. Se você não é inscrito, o que você está esperando? Inscreva-se e junte-se ao canal Atenção Vascaínos, o canal que vem crescendo a cada dia, de maneira tranquila, orgânica, organizada, sem nenhum arroubo, nada disso. Estamos aqui pela informação, pela notícia e pela credibilidade, e a gente agradece muito a você. Tchau, turma!